Olá, boa tarde. Uma mulher ficou ferida depois de bater o carro em um poste na Avenida Fernando Esteca, no Distrito Industrial em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela ficou presa às ferragens e foi socorrida consciente ao Hospital Regional com uma fratura no fêmur. A pista já foi liberada. E ainda falando em trânsito, o fim de semana em Sorocaba foi violento. Ontem, um homem de 30 anos morreu em um acidente na Avenida General Carneiro. De acordo com os bombeiros, o motorista também perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Com o impacto, a vítima foi arremessada do carro e não resistiu. Uma passageira teve ferimentos leves e não precisou ser socorrida. E também em Sorocaba, 4 pessoas ficaram feridas em um acidente esta manhã na rodovia Raposo Tavares. 3 veículos se envolveram na batida que foi sentido capital. Segundo a polícia, o motorista de um dos carros estava levemente embriagado. Ele foi autuado e depois solto. As outras 3 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, 2 faixas ficaram interditadas. E hoje foi dia de volta às aulas para os alunos da rede estadual de Sorocaba. São quase 65 mil alunos e a URBS, que é responsável pelo trânsito na cidade, faz campanha de conscientização para evitar acidentes. De acordo com a URBS, o número de veículos nas ruas aumenta 30% na comparação com os meses de férias. Por isso é importante tomar cuidado, evitar acidentes, principalmente com as crianças perto das escolas. Sobre isso eu converso agora com Roberta Bernardi, gerente de educação para o trânsito da URBS. Qual que é a ação que a empresa realiza? Qual é a ação educativa? Para que se evite os riscos no entorno escolar, considerando esse aumento da frota circulante, agentes educadores abordam as crianças diretamente em sala de aula, fazendo orientações quanto aos riscos que elas podem se expor. Então, ensinando a criança como desembarcar do veículo, como andar na calçada, como realizar a travessia, colocar o cinto de segurança, independente se o pai pediu ou não. Então, para que a criança cuide da própria segurança. Na porta, elas também são recepcionadas juntamente com os pais. E aí nós temos os artes educadores que fazem um esquete muito divertida, mas também orientam os pais para que evite cometer infrações de trânsito em volta da escola, como parar em fila dupla, estacionar nas esquinas, em locais irregulares, no local destinado a transporte escolar, porque as infrações de trânsito geram risco a essas crianças. Então a orientação aos pais vale em relação à segurança dos seus próprios filhos. Tem uma campanha também quanto ao transporte escolar. Como que funciona? Nós temos uma preocupação muito grande com o transporte escolar, considerando que são várias crianças dentro de um único veículo. A URBS, ela credencia e autoriza cada van escolar que transita aqui na cidade. E quando nós fazemos isso, nós verificamos a habilitação do condutor, as condições do veículo e vários outros itens. E colocamos um selo autorizador. Então, pai, mãe, responsável, se quiser aí contratar uma van escolar, procure pelo esse selo autorizador. Você já parte do pressuposto que essa van já está vistoriada, o condutor já está regular. Fora isso, nós também damos informações de vá atrás dessa van, verifique como seu filho está sendo deixado, como está sendo pego, como esse condutor trafega pela cidade. São informações importantes. Você está entregando seu filho a uma outra pessoa e essa pessoa tem que fazer até mais do que você faz. Muito obrigado pelas informações. Para outras informações, o telefone da URBS é o 118 e o site www.urbs.com.br. E olha, mais um recado para o motorista de Sorocaba. Foi liberada a Avenida Juvenal de Campos. A pista Votorantim Sorocaba, no trecho entre a Avenida Washington Luiz até a Praça Dom Tadeu Strunk, estava interditada para obras de elevação para evitar incêndios. Agora está liberada. Uma mulher foi baleada nas costas pelo ex-namorado na zona norte de Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima estava a pé no bairro Nova Sorocaba quando percebeu que era seguida por um carro preto. O suspeito disparou contra ela e em seguida fugiu. A jovem diz ter reconhecido o ex-namorado. A vítima de 19 anos foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital regional. Outro absurdo foi em Piedade. O resultado da final da Copa do Mundo acabou em briga. 2 homens discutiram, um torcia para a Argentina e outro para a Alemanha. Com o resultado, segundo a polícia, o torcedor da Alemanha passou a provocar
e tomou facadas na perna. A vítima foi levada para a Santa Casa e passa bem. O agressor, segundo a polícia, ainda tentou subornar os guardas municipais. Ele está preso na cadeia de São Roque. Neste fim de semana, centenas de famílias invadiram um conjunto habitacional também em São Roque. As obras no local estão paradas desde o início do ano passado. Moradores passaram o final de semana retirando o mato que se acumula nas calçadas do conjunto habitacional Lago dos Patos, no bairro Paisagem Colonial. Nomes dos ocupantes provisórios foram pintados no muro das casas. Aproximadamente 100 famílias estão no local. A Guarda Municipal de São Roque e a Polícia Militar acompanharam a ocupação, que ocorreu de forma pacífica. E como as casas estão inacabadas, sem água e luz, as famílias não devem permanecer no local por muito tempo. A maioria das famílias está cadastrada no programa habitacional da Prefeitura e depois da conclusão das obras receberiam as residências. Atualmente, eles vivem de aluguel ou estão em casas em áreas de risco. Pelo vandalismo, estão acabando com a casa e não tem nenhuma data certa para entregar. E muita gente falando que o pessoal de fora, de outras cidades, iam invadir a casa. As obras começaram em 2010 e foram interrompidas em 2013. Eles prometiam a entrega da casa, nós esperávamos. Vamos esperar pacificamente, esperamos. Chegava na data de entregar, não entregamos porque não saiu a solicitação do governo federal. Mais de 5 milhões de reais foram aplicados na construção. O contrato com a construtora foi interrompido pela atual gestão porque o Poder Executivo concluiu que a empresa não teria condições de terminar a obra. A Prefeitura aguarda um documento do Cartório de Registro de Imóveis da cidade para fazer uma nova licitação e retomar as obras. Uma reunião entre a Prefeitura e os ocupantes deve ser realizada na próxima quinta-feira, na tentativa de resolver a situação. Nós entramos em contato com a empresa que era responsável pelas obras, mas não tivemos resposta. Recado aos moradores do bairro Campolim, em Sorocaba, amanhã, entre as 8 e 11 da manhã, o abastecimento de água na região vai ser interrompido. Isso porque o SAI vai fazer manutenções preventivas nos sistemas de energia. A orientação é que moradores mantenham os reservatórios em nível máximo e, claro, economizem água. Hora de falar do tempo, segunda-feira de sol com algumas nuvens, por enquanto não teremos chuva. Hoje a mínima é de 14 e a máxima de 23 graus. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 14 e 24 graus. A mínima prevista para Itapetininga é de 14 graus. Jundiaí registra a máxima de 23. Em Mairinque, as temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Começou hoje mais uma campanha de castração de cães e gatos em Votorantim. André Trevisan. Podem ser cadastrados cães e gatos de 1 a 6 anos e o proprietário tem de ser morador de Votorantim. Eu vou conversar agora para mais informações com a Cátia Regina de Oliveira, que é diretora de Vigilância em Saúde. A campanha será dividida por região? Isso, nesse primeiro momento nós estamos abrindo a castração para os bairros do Votucel e Vila Amorim e posteriormente serão abertos para os outros bairros do município. Para esses dois bairros, segue até 31 de julho como e onde fazer a inscrição. O animal tem de ser levado também neste dia? É assim, o animal ele não precisa ser levado no dia do agendamento da cirurgia. Tá? É importante que o proprietário se dirija ao Centro de Controle de Zoonoses, munido de documentos, né, que é um comprovante de residência e uma cópia de um documento com foto. Esses documentos ficarão nas zoonoses, então é importante que seja levado a cópia dos documentos. Quando comparecer nas zoonoses, ele vai fazer o agendamento da cirurgia, né? Então não precisa ser levado o animal. De 1 a 6 anos, tem alguma contraindicação gestante? Nesse cadastro, eles vão ser orientados pelos veterinários. Então, qualquer dúvida que o proprietário tenha, será sanado com os veterinários. Ok, obrigada pelas informações. Passar o endereço, então, do Centro de Zoonoses de Votorantim, que fica na Avenida Santo Antônio, sem número. A gente fala de fé agora. Milhares de fiéis participaram de mais uma romaria em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. No meio do ano, a imagem da santa tradicionalmente retorna ao santuário no bairro Aparecidinho, em Sorocaba. Veja como foi.
Nos ombros é levada a imagem, que é pequenina, tem apenas 13 centímetros. Já a fé que motiva essa multidão não dá para medir. Os números são grandes. 50 mil pessoas, segundo a organização, em uma caminhada de 17 quilômetros. A subida, ainda no trecho urbano, não desanimou. É Nossa Senhora que dá aquela força mesmo, que não é a gente, é a força dela. A Aparecida, com esse nome, não poderia deixar a devoção diminuir, mesmo com um problema de saúde. Talvez precise fazer a cirurgia, mas eu entreguei tudo na mão dela, que eu tenho certeza que eu não vou precisar fazer essa cirurgia. A romaria acontece 2 vezes por ano. Em julho, a imagem de Nossa Senhora Aparecida vai da Catedral de Sorocaba de volta ao Santuário de Aparecidinha, acompanhada de casais, jovens, idosos, famílias inteiras. Mesmo no caminho de terra, a santa é acompanhada por gente que reza, que se protege do sol, que vai com os pés descalços. No andor são colocadas as flores levadas por todo o caminho. Quem carrega a imagem se emociona. É emocionante, meu. Sempre eu participo, é muito bom. Na chegada ao altar, Nossa Senhora é saudada com alegria pelos fiéis. E antes de começar a missa, o padre pede ao povo que reze pedindo chuva. A Aparecidinha e bairros próximos estão há 1 semana com racionamento de água por causa da estiagem. Que mande chuva para nós. Oficialmente são 115 anos da romaria, mas há registros históricos de que a tradição já dura mais de 2 séculos. E pela quantidade de gente que continua vindo todo ano ao santuário aqui no bairro de Aparecidinha, a festa ainda deve durar muito mais tempo. Sou uma pessoa que eu gosto muito da esperança, então eu sou um homem de esperança, eu acredito na ação de Deus na vida. Então não tem nada perdido, tudo está se renovando. Isso é muito bonito. Glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. É bonito. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras informações às 7h15 no Noticidade. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.